Todos, boa tarde, pessoal da live. Primeiro recadinho que eu vou dar hoje, desligar os celulares, por favor. E eu vou dar os recadinhos dos nossos trabalhos da semana. Terça e quinta-feira, nosso trabalho começa às 8 horas, sexta-feira às 2 horas, domingo às 9 e às 10h30. A nossa casa ajuda muitas pessoas com cestas básicas. Vocês, se gostariam de doar, podem doar qualquer coisa que não seja perecíveis. Nós temos nosso bazar, que ajuda muito a nossa casa. E vamos ter um bazar, super bazar, dia 26 de outubro, a R$1 cada peça. Vocês puderem divulgar para conhecidos, para parentes, né? Seria muito bom, muito bem. E outro recadinho importante que nós vamos dar, que do dia 27 de outubro ao dia 2, a nossa casa estará fechada para uma pequena reforma e voltará dia 3 de outubro ao normal. Vai ficar só uma semana. Novembro. Isso, voltará dia 3. Desculpa. E esse é o recadinho de hoje, certo? Então vamos começar. Outra coisa importante é o evangelho em casa, né? É uma proteção que a gente tem para o nosso lar. Então, isso é importante. E qualquer pessoa de vocês que precise de uma orientação, nós temos esse trabalho de orientações. Se vocês quiserem, é só conversar com a mocinha lá da frente e vocês serão indicados, tá bom? Então vamos começar, eu vou fazer uma prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E agora vamos ficar com a nossa amiga Regina, que fará a nossa palestra de hoje. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada, Maria. Boa tarde a todos e a todas. Nada como essa prece da fraternidade, né? E hoje a nossa missão é Deus te abençoe. Então tem tudo a ver com a prece da fraternidade e com tantas outras preces, né, que a gente tem. A religião católica, ela tem muitas preces. Nós, espíritas, temos muitas orações. Depois, então, a gente explica um pouquinho, uma pequena diferença entre orações e preces, que no fundo nos conduz a Deus. A mesma coisa, só que de uma forma, uma mais espontânea e a outra como a prece da fraternidade, que a gente vai decorando, vai ouvindo tanto que a gente vai decorando. E antes de começar aqui, como sempre, é Paulo que nos diz um monte de coisas e a gente às vezes não entende. Vocês já entenderam realmente a prece da fraternidade? Vocês realmente conseguiram entender o que ela nos diz? Nada é por acaso, né? Ela nos pede, que nós encaminhemos as nossas preces a Deus, a Jesus, para que possamos ajudar a Jesus, aos amigos espirituais que vocês podem chamar de anjos, arcanjos. Eles têm tantos nomes, né? Como Jesus, como Deus, tem tantos nomes em várias religiões. E eles pedem para que a gente possa ajudar com a nossa fé, com a nossa oração, a força do bem a mudar o mundo das trevas. E o que nós estamos vivendo? Não é só hoje, viu? Né? Se a gente pegar o mundo, desde que o mundo foi criado, a luta pelo poder, a luta pelo dinheiro, pelo domínio dos homens, né? Ele dá forças para os irmãos das trevas. E a gente só não ajuda os irmãos das trevas quando a gente reconhece que deu uma pisadinha na bola
sabe? Aquela pisadinha do todo dia. E a gente fala, meu Deus, me fortaleça para que eu não faça mais isso. A gente vai ter um monte de quedas, todos os dias. Quase que 24 horas por dia a gente sai tropeçando. Sabe aquele tropeção que a gente dá em casa, aquela escorregada, e você vai lá e fala, né? É uma escorregada. Foram duas. O escorregão e o escorregão na língua. Às vezes a gente não fala, não é verdade? Mas aonde está? Está no pensamento. Deu na mesma. A gente errou. Ah, então, não. Não pense que quem fica enclausurado, seja monge, freira, padre, também não comete seus erros. Não comete os seus enganos. Todos nós somos seres humanos, viventes, num planeta de provas e expiações. Nós viemos aqui provar que somos capazes de mudar. Então nós expiamos os nossos problemas e aí vamos melhorar ou vamos piorar? Está na nossa mão. Ah, não está não. Sabe aquele meu problema com meu parente doente? Sabe aquela doença terminal que Deus, né? Que meu pai tem, que minha mãe... Eu vou falar meu pai porque ele já se repartiu. Então, já teve. Tá. Foi uma prova para ele. Foi uma prova para mim. E uma expiação dele. Era para provar se eu era a filha que eu deveria ter sido. Se eu tinha o amor que eu tinha que ter dedicado ao meu pai. Isso eu sei que eu fiz. Se eu tinha o carinho que ele merecia naquele momento, daquela dor absurda que ele estava sentindo, e não tinha um remédio que acalmasse a dor. Mas eu estava lá. E nos últimos minutos de vida, eu falo minutos porque assim, horas de vida, meu pai olhou para mim e falou, filha, ora por mim, porque você tem fé. Eu tinha 20 anos de idade. Estava perdida num casamento, mas o meu pai olhou para mim e falou, ora por mim, porque você tem fé. E eu me senti a pessoa mais iluminada naquele momento. E eu fiz a oração que eu sabia. E depois eu pedi a Deus clemência para o sofrimento do meu pai. Porque se tivesse chegado a hora dele, então, que eu deixasse partir, eu não tinha conhecimento espírita. Eu só tinha conhecimento católico. Que foi onde eu fui criado. Com todo amor e dedicação. Então, naquele momento, eu não sabia o que eu tinha feito. Vim descobrir isso depois que eu estava dentro do espiritismo estudando. Que eu, naquele momento, libertei o meu pai. Talvez se eu soubesse, eu não tinha falado isso. Porque nós somos egoístas, né? Vamos falar a verdade. Naquele momento, talvez, se eu soubesse, eu não vou libertar meu pai, não, deixa meu pai aqui comigo. Mas Deus é tão sábio que ele colocou para mim, que era leiga nesse ponto de vista, para pedir que ele fosse libertado das dores dele. E ele teve o conforto, algum tempinho depois, algumas horas depois. Então é isso que eu vim falar para vocês hoje. Então, o nosso livro é o nosso de estudos, né? Palavra da Vida Eterna, é a lição 180, Deus te abençoe. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, segunda carta aos Coríntios. Será que naquela época, se hoje já é difícil a gente entender, os irmãos que estavam ouvindo Paulo, eles entenderam que eles eram capazes de conhecer a graça de Deus? Se até hoje a gente se questiona, né? Imagina naquela época de tantos sofrimentos e impunidades. As impunidades são iguais, né, gente? Não dá para equiparar. Então ele começa assim. Acreditas-te frágil, mas que Deus te suprirá as energias. Reconheces a própria limitação,
mas Deus te confiará o crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. Estendamos, porém, o que o nosso processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestados aos outros. Eu vou parar aqui para poder a gente conversar um pouquinho. Quantas vezes, quantas e quantas, nós nos sentimos frágeis? Quantas e quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, desamparados? Quantas e quantas vezes eu estou desanimado? Minhas coisas não dão certo, meu emprego está com problema, minha casa eu estou com problema, eu estou confuso ou confusa, eu não sei que caminho tomar. Mas Deus sabe de que somos capazes de suportar. Um velho ditado que diz que Deus dá o frio conforme for o cobertor. Então Deus não vai te dar uma prova maior do que você pode suportar. Apesar de muitas vezes a gente orar e olhar para os céus e falar: Deus, não aguento mais. O fardo é muito pesado. Quando a gente faz isso, eu não sei vocês, mas parece que a gente sente um alívio no peito de ter colocado para fora aquela coisa que estava te angustiando, te apertando o coração, te apertando a mente. No final, eu vou fazer vocês lembrarem de uma coisa bem importante para as pessoas que são há mais de 40 anos aqui na sala, tá? Tem alguns que têm um pouquinho mais de 40 só, mas vocês vão lembrar. Os mais novinhos não vão lembrar não, tá? Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoará. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa, esclarecedora, com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Paro aqui também. Deus nos dá coragem por todas aquelas primeiras palavras, primeiras frases que eu falei de início, que você está sem ânimo, que você está sentindo-se frágil. Deus está te amparando. Tanto é que a gente sente um alento no peito quando você pede por Deus. Gente, tem uma coisa que eu aprendi com uma pessoa da casa, Liege vai lembrar. Ela falou assim, sabe aquele momento que você está tentando rezar e não consegue? Mesmo a reza decorada? Sabe aquele momento que está tudo errado? Que deu tudo errado na tua vida? Para. Fecha os olhos e fala, Deus me socorra. Me socorra nesse momento porque eu estou desesperado. Nesse momento, é como se uma luz, um anjo mesmo, viesse e falasse assim, acalma-te, que eu vou cuidar de você. É incrível. Se alguém não fez isso ainda, faça. Vocês vão sentir. É como se, vamos falar do anjo Miguel, com aquelas asas gigantescas, parece que ele vem por trás de você, te abraça e fala assim, estou aqui. Então, se ninguém fez isso ainda, faça. Clame por ele, não peça por mais ninguém. Deus, porque ele é uníssono, ele nos escuta em qualquer lugar. E se você não conseguir falar mentalmente, fala oralmente. Deus, me socorra nesta hora. Maria, mãe de Jesus, me acalenta. E vocês vão sentir como se realmente, e é realmente, ele manda alguém para te ajudar. Então a gente nunca fica na mão quando a gente pede para Deus. Nunca. Tenham isso na sua mente, tá? Aprendizado, hein?
Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício da felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. Quantas pessoas não frequentam nenhuma casa espírita, não frequentam uma igreja, seja ela qual for, e essa pessoa é querida pelos amigos, pelos vizinhos, porque ela faz a única coisa, olha, ela acha, né? A única coisa que ela sabe fazer de melhor. Bom dia, como você está? Oi, vizinha, tá tudo bem? Nossa, choveu muito essa noite, tá tudo bem na sua casa? Só por fazer isso. Só por dar um bom dia sorridente. Só por dar uma boa noite sorridente de coração. Só por... Agora, a onda do WhatsApp. Bom dia, meu amigo, você está bem? Nossa, às vezes aquela pessoa precisava daquilo para falar assim, não, preciso de você. Olha. Ou preciso de alguém. Recentemente, uma pessoa muito amiga falou assim para mim, que ela recebeu uma mensagem e achou tão linda, porque era uma mensagem espírita, e reproduziu. A pessoa do outro lado falou assim, graças a Deus que você me mandou essa mensagem. Ó, por quê? Eu estava a ponto de me matar. Uma mensagem tirou a ideia da cabeça da pessoa. Essa pessoa não fez o bem? O que Deus falou então? Eu te abençoo. Parece bobeira, né? É tão simples nesse mundo tecnológico que nós estamos. Você fala, imagina, alguém vai ler? Alguém vai ler. Alguém vai te ouvir. E aquilo vai calar no coração daquela pessoa. Né? Como dádiva realmente. Né? E aí ele continua. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco sem perceber que Deus alentou nos charcos os lírios que lhe cantam à mesa. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto, o reproche. Conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Vocês sabem, falando assim como Paulo nos fala, qual o peso de eu olhar para alguma pessoa e falar assim, que Deus te abençoe? Nós não estamos abençoando. Quem está abençoando é Deus. Mas eu estou sendo a mensageira dessa bênção. O espírita sabe disso. Nós somos apenas o mediador. Aquele que pega a palavra e transmite. Mas tem uma coisa muito séria nisso. Se eu, como espírita, não sentir, não fizer por onde, joguei palavras ao léu. Pode até atingir as pessoas. Mas eu, por dentro, não mexi na minha reforma íntima. E a reforma íntima ela é dolorosa. Porque é cada erro que a gente vai descobrindo. Nossa, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui. É como Paulo diz, esquece o que você errou. Perdoa-se pelo teu erro e parta daí. Vá para frente. Né? Não fique estagnado, eu errei. Nossa, eu errei. Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar porque eu errei. Deus já te perdoou. Porque Ele sabe que você é o filho dele e que você erra. Quem não se perdoou foi você mesmo. Né? Falado aqui para vocês fazerem a oração do perdão? Quem passa nas orientações? Você sabe para quem é o perdão? Sabe? Para nós.
Eu vou lá e peço perdão para ela. Ela pode olhar e falar assim, ah, te perdoo. Só para não contrariar. Mas eu percebi que ela não me perdoou. Mas se eu pedir o meu pedido de perdão foi verdadeiro, ele valeu. O problema agora é para outra pessoa. Ela vai assumir o erro dela. Dá para entender? Então, o perdão, ele é nosso. É para nós. Atos falhos. Sabe aquela comida que eu salvo? É um ato falho. Aí eu vou jogar a comida fora? Eu vou arranjar um jeito de melhorar aquele salgado. Eu não posso jogar fora. É isso que quando eu peço perdão para o outro, eu estou fazendo comigo mesmo. Eu estou me arrumando para aquela pessoa entender que eu estou tentando melhorar. Eu erro, mas eu tento melhorar. Eu falho, mas eu tento não falhar tanto ou tão profundamente, né? Aí, falaram aqui do Evangelho no Lar, né? A nossa amiga aqui falou do Evangelho no Lar. O que fazer para melhorar a minha casa? A energia da minha casa? Orações, Evangelho no Lar, evitar os palavrões, evitar ao máximo, né? Evitar deixar coisas jogadas na casa, pelos cantos, evitar deixar aquele mofo que está lá, vai lá, limpa aquele mofo. Quando eu estou melhorando essas coisas, eu estou melhorando a energia da minha casa. Já ouviram falar, assistiram filmes onde fala-se muito das energias impregnadas nos objetos. Eu estou naquela casa há anos, moro lá, eu construí, eu fiz, eu passei coisas boas e coisas ruins naquela casa. A minha energia está lá. As energias estão lá. Recentemente eu assisti um filme onde era um filme evangélico. E ela falava da oração, do poder da oração. E ela era uma pessoa, né, que frequentava a igreja, que orava, que tentava fazer o bem. E um dia, nas palavras dela, Deus, um anjo de Deus, falou para mim que eu tinha que ajudar uma pessoa que o casamento estava falindo. E ela incentivou essa mulher a orar. Olha, ela ainda disse a palavra assim, dispa-se desta mulher chorosa e magoada e vista-se com o amor de Jesus. E ela fez isso aqui, ó. Estava quase separando. Até que ela venceu, o marido enxergou e tudo voltou ao normal. Essa senhora vendeu a casa e um pastor entrou no quarto e falou, nossa, o que foi? Quem orava neste quarto? Ela, como é que você sabe? A energia do amor está aqui dentro. Olha o poder. Se uma pessoa tem o poder de orar naquele espaço, para Deus, pedindo por os outros, pedindo por si, imagina o que você não vai fazer quando você faz o seu evangelho no lar, que você pede pela tua família, pela tua casa, pelos seus amigos. E pelos amigos que não são muito amigos também. A gente tem que saber pedir por eles. Né? Eu já vou encerrar, tá? Fica tranquilo. Não é comigo, não. Quando a gente fala, eu comentei aqui, a gente fala um palavrão, porque tropicou, porque isso, porque aquilo. A gente tá do céu, vai para o inferno. E o inferno, para nós espíritas, nós entendemos que ele está aqui mesmo. É aqui que é o inferno. Porque quando eu tenho uma mente positiva, o reino dos céus está comigo. Eu sempre vou ter um ponto positivo. Eu sempre vou ter um sorriso para dar, uma alegria para mim. Quantos de vocês se olham no espelho todas as manhãs e falam, bom dia, você está tão linda hoje. A gente olha e fala, nossa, agora tá bom. Meu Deus, olha. A gente não sabe se olhar e se autoelogiar. Ah, não, isso daí é vaidade. Não, é apenas um bom dia para o seu espírito. Não, eu acabei de acordar, Deus me deu a dádiva de acordar hoje. Eu poderia não ter acordado. E alguém poderia estar chorando por mim. Eu acordei.
enfrentando as dificuldades. Por que eu não consigo me olhar para o espelho e falar isso? Porque a gente ainda tem embutido aquela coisa assim, né? Ai, é vaidade, se eu ficar me elogiando. Ai, eu pus uma roupa hoje, ai, como eu fiquei bonita. Não, isso é beleza. Você está se autoafirmando. Agora, se os outros na rua achar que você está feio, é problema dos outros, mas você está se sentindo bem, né? Então, é isso que a gente tem que estar sempre se cuidando, né? Quando eu falei lá, a gente está lá com uma pessoa doente em casa, ou a gente mesmo está doente, né? Tem problemas financeiros, quem não os tem, né? Eu perdi um emprego, alguém da minha casa perdeu o emprego, eu estou aqui sozinho. Mas se Deus te deu esse obstáculo, é para ver até onde vai a sua fé. Hoje em dia, as pessoas só querem trabalhar online, né? Trabalho em casa, home office. Ou então, quero trabalhar numa coisa que eu não me suje. Não se tem mais pedreiros, pintores, mecânicos. As nossas queridas faxineiras, aquelas senhoras e moças que vão na casa fazer a limpeza que você não consegue, ou porque você trabalha, etc, etc. As pessoas estão querendo só sombra e água fresca. Não são todas, é óbvio. Mas a grande maioria reclama que não tem emprego. Recentemente passou aqui, lá, Brás, Bom Retiro, estão precisando de vendedores e vendedoras a partir dos 18 anos. Os novinhos, 18, 20 anos, não aguentam. No final do dia falaram, não vou ficar. Sabe quem está ficando? As pessoas acima de 40, 50 anos. Porque nós somos mais tarimbados, porque a gente sabe as dificuldades que já passamos. A gente sabe que foi aberta uma porta aí, a porta da esperança do Senhor Silvio Santos. Abriu-se uma porta da esperança. Ué, uma esperança de eu ter um trabalho e pagar minhas dívidas. Se depois eu vou ficar ou não, aí é uma outra história, vem uma outra coisa, né? Então, a gente também tem que prestar atenção nos pequenos sinais que chegam até nós. Aí agora eu vou aqui para vocês aqui, ó. Rezar, que significa repetição de preces e orações decoradas e já ensinadas. A palavra rezar, ela vem do latim recitare, então é recitar, né? Que significa recitar ou ler em voz alta. O orar é uma comunicação espontânea e pessoal com Deus, de forma livre, expressando seus pensamentos, anseios e louvores. E a palavra orar vem também do latim, orare, que significa falar ou dizer uma prece. Vocês já ouviram muitos evangélicos falarem isso, né? Eles não rezam, eles oram, eles clamam. Né? Não que eles estejam mais certos do que o outro, mas eles já têm isso desde os primórdios a fazer dessa forma. A oração que vem do coração. Abrir uma Bíblia, ler um pedaço e ali encontrar a inspiração para fazer a sua oração. Aí que eu falei que eu ia falar para vocês, é uma música que saiu lá nos anos 70, 80. De um senhorzinho, de um rapazinho chamado Antônio Marcos, que morreu de overdose, né? Jovem, bonito, um futuro pela frente. E ele fez uma música, num momento, ele mais uma outra pessoa, num momento que ele estava à beira quase que da loucura. Então ele dizia assim, eu sempre ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. E aí ele vai falando e mais à frente ele fala, cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quanta ternura no teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para os céus e a luz do teu amor me faz ser tão feliz. E jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, porque hoje eu te encontrei.
Então, você tocava-se nas rádios AM ainda, né? E se a gente pega a letra dessa música e vai... Porque não me manda cantar não, porque eu sou péssima, tá? Mas se você declama, você está fazendo uma oração. Porque chama-se Oração de um Jovem Triste. Ela é muito linda, ela te faz você chegar perto de Jesus, como a maioria de nós chegou aqui, na casa do caminho, pela dor. Pela falta. Por uma falta que a gente não sabia, às vezes, expressar qual era. Mas nós chegamos aqui. Aqui a gente é acolhido por essas paredes, pelas pessoas que aqui trabalham, pelas pessoas que ficam, às vezes, só na recepção, que você fala, nossa, só isso, né? Como é importante aquela pessoa da recepção, o sorriso que ela te dá, e é o momento que você precisa. É aquilo que você precisa naquele momento. Tá? Então, eu gostaria demais que vocês levassem para casa essa oração de um jovem triste para casa. E pensasse quantas vezes você já não esteve nesse lugar que ele está e ele encontrou a palavra de Jesus. E ninguém indicou. Ele entrou numa igreja e fez a oração. Era o que ele sabia fazer. Então, que vocês levem para casa essa emoção e que saibam que eu vou falar algo para vocês, como mensageira dos amigos aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês levem para casa a paz. Porque onde houver a paz, Deus estará presente. Encontre essa paz. Ore, busque uma música, não importa, seja de louvor, não seja de louvor, não importa. Jesus está em qualquer lugar que a gente quiser que ele esteja. Busque a ele. Ele não vai te abandonar. Podem ter certeza disso. Tá? Então agora eu vou pedir para vocês, fechem os olhos. Vamos fazer uma vibração agora com esse amor, com esse Deus abençoe a todos. Então nós vamos vibrar pelo planeta Terra, pelo nosso planeta azul, que nós possamos doar amor, paz, fraternidade a todos os povos que estão em guerra, a todos os povos que estão passando fome. Vamos levar esse amor, o amor fraterno de Maria e do nosso Mestre Jesus a eles. Vamos vibrar paz, amor, serenidade a todos os governantes do mundo. Que nesse instante, Jesus, eles possam receber o nosso amor, nosso carinho, nossa fraternidade e eles serem tocados pelo anjo do Senhor. Vamos vibrar amor, paz e saúde para todos os hospitais, do Brasil principalmente, mas do mundo todo. E principalmente, vamos vibrar pelos médicos, enfermeiros, atendentes, as ambulâncias, os socorristas, que pegam essas pessoas e tentam lhes devolver a vida. Que eles tenham paz, saúde e forças para enfrentar essas tribulações. Vamos vibrar amor e saúde, serenidade para todas as casas, hospitais, asilos de idosos, orfanatos e todas as alas psiquiátricas de todo o Brasil. Pois essas pessoas precisam dos espíritos amigos, chegando até eles e levando o nosso amor, a nossa vibração de paz. Vamos vibrar por todas as casas espíritas, todas as religiões do mundo, e que um dia elas consigam se unir no nome apenas do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar ainda pela nossa casa espírita, que ela continue se fortalecendo, que ela continue fazendo aquilo que se dispuseram a fazer. Que os nossos amigos espirituais que fundaram essa casa recebam o nosso amor, nosso carinho, nossa fraternidade, e estamos aqui para trabalhar. Vamos vibrar, por último,
por nossas famílias, que devem estar precisando do nosso amor, do nosso carinho, que eles recebam o amor de Jesus em seus corações e vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. E nesse ambiente gostoso, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou no monte, porque eu acho que é a que mais nos aproxima dele nos momentos que estamos desesperados. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a vocês. E que voltem para casa. E quem está nas suas lives, receba o nosso amor e o nosso carinho. Gratidão.